das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade de Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, e vamos conversar sobre os assuntos legislativos e as ações iniciais de seu mandato. E você sabe que pode participar do nosso jornal enviando as suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma oportunidade para a gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos, falar um pouquinho sobre a cidade. É um prazer estar aqui com vocês. Vereador, então já vamos direto ao assunto. 100 dias do novo mandato. E eu quero voltar um pouquinho no passado. Vereador, foi uma reeleição e só quem passa pela luta de uma reeleição e ganha pode contar como é que são esses louros. Sim. Mas na sua candidatura você se uniu a um grupo que era um grupo que tinha a proposta de ser uma terceira via aí, junto com o doutor Rodrigo Salomão, que era o candidato a prefeito, vereadora Sônia Patas, Abner de Madureira e Rogério Timóteo. E desse grupo você foi o único que retornou à casa. Por quê, vereador? Por que você se uniu a esse grupo e como é retornar à casa, sendo que todo mundo ficou? Então, como você mesmo iniciou, acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva, né, Cibele? Eu já estou com 26 anos de vida pública, sou servidor concursado, então a gente tem uma atuação pautada em várias frentes, né? Eu venho do esporte, mas tenho um trabalho consolidado para ajudar as pessoas que sofrem com depressão, trabalho muito com a questão da previdência por ser analista de benefícios, então essa construção faz com que a gente tenha um engajamento e um envolvimento na sociedade de uma forma diferente. E eu apostei muito nesse projeto do Dr. Rodrigo Salomão, né? Não me arrependo jamais. Nós saímos com 56 candidatos, 55 para vereadores, mais o Dr. Rodrigo Salomão, que compôs a chapa, o Coronel Helder, que era do Republicanos. E dos 56, somente eu retornei. Mas eu venci a eleição em 2012, em 2016 eu não venci uma eleição por 12 votos, na verdade por 11, né? Mas eu falo 12 porque eu era o candidato mais novo, o Arildo, que hoje é o secretário de governo. Quero mandar um abraço para o Arildo, um grande parceiro. O Arildo teve 11 votos a mais do que eu. E eu consegui depois, até pelo histórico da minha família até, a gente tem que colocar isso na balança também, porque meu pai, o saudoso João do Bidu, muita gente conhecia, saiu candidato 2 vezes. A minha mãe, Terezinha Renó, advogada há mais de 40 anos aqui na cidade, foi a primeira corretora de imóveis mulher aqui no município. Então isso também agrega na hora de você pedir voto, porque as pessoas acabam tendo conectividade com a gente, não pelo nosso próprio trabalho às vezes, mas pela confiança que tem nos nossos ancestrais, né? Então eu agradeço muito por isso. Mas quando a gente vai para a campanha, e agora me referindo a essa última campanha, eu trabalho com planejamento estratégico. Então eu não abandonei os meus princípios, os meus valores e foquei naquilo que eu achava que era o ideal. Nos projetos que eu já tinha implementado, muitos deles voltados para a área do meio ambiente, né? Eu sou autor do projeto de lei que instituiu a ciclofaixa de lazer na cidade, que é essa pintura vermelha, para trazer uma mobilidade, uma acessibilidade diferente. Né? Tem vários projetos ligados à área do esporte, não poderia ser diferente. Então eu consegui levar isso para a população como uma perspectiva de melhorar ainda essas questões dentro do município. E eu confesso para você que no terceiro mandato a gente fica receoso de conseguir ter a mesma eficiência dos outros. E eu estou muito surpreso. A gente está indo para 100 dias de mandato. Eu consegui protocolar já 5 projetos de lei, que é muito difícil, né, Cibele? Você sabe que a gente tem restrições legais
de vício de iniciativa, muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não pode, que só pode ser apresentado pelo prefeito e por aí vai. Mas eu consegui também R$ 1,5 milhão com o deputado estadual Ortiz Júnior. Isso é muito importante para a cidade. Se a gente tiver a oportunidade, depois eu posso discorrer a respeito desse recurso que vai vir para o município. Já com o compromisso, no segundo semestre, a gente conseguir mais um recurso para Jacareí. Ou seja, muito produtivo esses 100 dias e eu estou feliz demais. Então, vamos falar sobre os recursos. É R$ 1,5 milhão? R$ 1,5 milhão para que a gente tenha uma aproximação melhor com a população. Hoje, quem está nos assistindo sabe que quando você faz uma reclamação para a prefeitura, seja de capina, de limpeza, você liga no 08000 16 30 10 e assim, sem desmerecer os meus colegas servidores, sem falar mal da administração, não é esse o objetivo, porque a gente tem que encarar a realidade e as deficiências que nós temos, ponto. O que nós temos que fazer, e eu estou procurando fazer isso, é buscar as soluções. Por isso que eu consegui esse R$ 1,5 milhão dentro de um programa que existe no governo do estado. Conversei com o deputado Ortiz Júnior, né, que eu espero que na janela ele venha por Republicanos, porque é um grande ganho para o Vale do Paraíba e para a cidade de Jacareí. E ele conseguiu enquadrar Jacareí nesse programa, destinando esse R$ 1,5 milhão para instituirmos o 156, que é o serviço online. Então a população, quando ela fizer uma reclamação, um pedido para o município, ela vai conseguir ter uma resposta. É óbvio que a gente também tem que conseguir executar o serviço, mas você pedir algo e você não receber nenhuma resposta, nem que seja negativa, você responder de uma forma qualificada, eu acho que o cidadão, ele se sente bem, fala, olha, não vão me atender por causa disso, disso e disso, mas você ficar ali no esquecimento, isso é muito complicado dentro do poder público. Então, essa emenda não vem com um objetivo específico de resolver tal área? Ele vem para a gente resolver as questões de demanda online. Então, a gente vai ter essa aproximação com o cidadão, ele vai ter mais facilidade para se aproximar da prefeitura, fazer a sua reivindicação. E aí, esse sistema todo que vai ser implementado, ele vai dar uma resposta mais ágil para o munícipe e também vai fazer essa ligação com as secretarias. Pegando um exemplo de capina e de limpeza, né? A gente sabe que hoje isso é executado pela ambiental e que passa por enorme dificuldade. Talvez nos gabinetes seja a principal demanda hoje. Tivemos uma paralisação no início do ano e isso deve ser considerado. Então, acaba tendo um serviço em atraso gigantesco. Porque nesse período de chuvas que ainda a gente está tendo, o mato cresce mais rápido. Então, você faz uma capina hoje, daqui 2, 3 semanas o mato está crescendo de novo. Então, quando você tem uma paralisação que fica tudo atrasado, a hora que aparece a demanda, aparece num volume absurdo. E aí, esse serviço vai fazer a ligação com as secretarias responsáveis para que depois o serviço sendo executado ou ao menos, olha, o serviço está programado para ser executado em tal data, isso daí já vai dar um pouco mais de dignidade para as pessoas que buscam a prefeitura. Então, vereador, também pode ser várias áreas, então, pode ser a demanda de saúde, demanda, não sei, alguma questão de buraco, alguma coisa assim? Sim, Sibeli, pelo que eu visualizei nesse início, vai poder sim pedir de várias áreas. A gente sabe que a área da saúde também tem um volume grande, né, de demandas, com exames, com falta de medicamentos, mas no momento oportuno espero retornar aqui para bater um papo com você e falar um pouco mais com propriedade, porque vai ter que ter depois a celebração do convênio entre o Estado e o município de Jacareí. E lá nós teremos as cláusulas daquilo que vai ser implementado. Bom saber que o deputado Ortiz Júnior tem esse olhar aqui para o Vale do Paraíba, esse prefeito aí de Taubaté, e tomara Sim. que venham mais recursos ainda para a nossa certeza. cidade. É isso aí, a organização da sociedade civil Viva Boa Vista está com uma ação de Páscoa e tem o objetivo de vender mais de 600 pães de mel para custear oficinas e manutenções da instituição. Confira os detalhes na reportagem.
pão de mel com recheio caprichado e uma causa que faz a diferença. A OSC Viva Boa Vista já deu início à campanha de Páscoa para manter viva as oficinas e atividades que atendem crianças, adolescentes e adultos da região sul de Jacareí. O pão de mel, ele é o carro-chefe desde os primórdios, lá do início. O Ricardo e a Gladys começaram com a venda dos pães de mel. E é muito importante a campanha da Páscoa, porque é um dos meios que a gente consegue arrecadar o dinheiro para dar continuidade nas atividades, tanto nas oficinas quanto nos eventos que nós ofertamos. Então, é de suma importância que as pessoas comprem e participem dessa campanha. A organização realiza uma série de atividades, como oficinas de dança, inglês, culinária e muito mais, promovendo inclusão social e preparando jovens para o mercado de trabalho. Pela falta de espaços socioeducativos, o Viva supre essa necessidade, ofertando as oficinas. Então, a gente tem oficina de balé, judô e outras que os jovens e adolescentes tinham muito desejo de participar. E para garantir que essas oficinas continuem acontecendo, mais de 500 pães de mel estão sendo preparados com 4 opções de recheio: doce de leite, brigadeiro, beijinho e ganache. Tudo feito com muito carinho e com um objetivo importante. Eu que faço desde o início, né? Aí eu muitas vezes chamo as mães para poder fazer aquele toque final, né? Que é o de colocar etiqueta, mas a produção em si é eu mesmo que faço. Nessa campanha de Páscoa, o pão de mel virou peça-chave para quem quer ajudar de um jeito simples e gostoso. O valor do nosso pão de mel é R$ 9,00, que é um valor praticamente, né, a pessoa não está comprando um pão de mel, ela está abraçando uma causa. Né? A gente, quando eu faço o pão de mel e vendo na cidade, eu sempre falo isso. Eles estão fazendo com que crianças e adolescentes possam sonhar, né? Ter uma realidade, sair da rua, sair da zona de conforto e estar aqui, né? As oficinas 100% gratuito e a gente, né, faz o pão de mel para poder levantar recursos aqui para o projeto. A cada mordida, um pouquinho do projeto chega mais longe. E para participar dessa corrente de amor é simples. E as pessoas que quiserem, é só entrar em contato conosco por esse telefone que eu passei, 12-3959-2542, ou pelo nosso Instagram. A gente vai também fazer um link que a gente vai mandar no Instagram. Aí a pessoa liga para nós e a gente leva até a pessoa o nosso delicioso pão de mel. Aí tem uma taxinha pequena do motoboy, aí é só entrar em contato conosco que a gente informa. Doce de leite, brigadeiro, beijinho ou ganache. Difícil é escolher só um. Cada pão de mel vendido ajuda a transformar histórias, porque no fim das contas é isso que move o Viva. Vem pro Viva! Amor é atitude! Isso aí, parabéns pessoal do Viva Boa Vista, 600 pães de mel, colabore você também. Eu continuo aqui com o vereador Hernani Barretos, vereador aqui do Republicanos. Vereador, esse grupo, então, você foi o único que foi eleito, que retornou aqui à casa. Isso fez com que você capitaneasse alguns objetivos desse grupo que não voltou? Por exemplo, a vereadora Sônia Patas tinha uma causa muito forte com a causa animal, ela não retornou e eu estou vendo que você tem alguns projetos já em relação à defesa animal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, eu acho importante a gente valorizar esse grupo. São pessoas que saíram às ruas defendendo as suas causas e no caso que você citou, mandar um abraço para a Sônia, para o Abner, para o pastor Rogério Timóteo, são grandes parceiros. Eles tinham os ideais deles e continuam tendo. E a vereadora Sônia, ela tinha 2 projetos aqui na casa que eles foram barrados por alguma questão inconstitucional. E a gente bateu um papo e ela falou, poxa, Hernani, você é advogado, eu gostaria que você analisasse esses projetos e fizesse as adequações, porque são projetos bons, que a gente tem condição de implementar, mas eu preciso que você abrace essa causa. E com o maior prazer, eu analisei, estudei os 2 projetos. Um deles é para a gente criar o banco de ração e utensílios, né? E eu já conversei com o prefeito Celso Florencio, a gente tem disponibilidade
vou destinar recursos no início através de emenda impositiva, porque a gente precisa ajudar essa causa. Hoje a casa não tem um representante nato da causa animal, né? Então os animaizinhos não podem ficar abandonados, muito menos as entidades que dão suporte para o Poder Executivo, né? Que não tem braços para absorver tudo. E o outro projeto é para que as pessoas que moram em condomínio não utilizem essa sacada como moradia de um animal. É uma questão que, poxa vida... Já teve algum projeto em relação a isso? Isso, com relação, é da própria vereadora, por isso que eu disse, foi um projeto que ele foi barrado porque alguns dispositivos conflitavam com questões constitucionais. Então eu fiz uma adequação, conversei com o jurídico aqui da Câmara, conversei muito com a secretaria e essa adequação foi aceita hoje pelo Poder Executivo. Então a gente pode votar esses projetos. Já passaram pelas comissões, são bons projetos da causa animal. Então é uma somatória, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade e reconhecer que a gente não sabe tudo e a gente tem que pedir o suporte, porque quem ganha é o município. Então quando a gente fica na vaidade, a gente acaba falando bastante e produzindo muito pouco. E, vereador, em relação a outros projetos que você já protocolou aqui, conta um pouco sobre eles. Olha, eu protocolei um projeto para a gente combater a automedicação. É um projeto voltado para a saúde pública. Porque você sabe, Sibeli, hoje em dia a população está envelhecendo mais. Então a gente tem uma perspectiva de vida maior. E com isso, as pessoas idosas passam a consumir mais medicamentos. E aquela história, você está com uma dor, você vai no médico, ele te passa uma medicação. Aí você vai e conversa com um amigo, com uma amiga e fala, puxa, mas eu tomei tal remédio que foi excelente para mim. E fala com uma boa intenção. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, Sibeli, quando você associa uma medicação, uma substância com outra, você pode ter um efeito inibitório. Um pode cancelar o outro. E a pessoa daí continua com o problema. Mas cabe ao poder público e a nós aqui da Câmara buscarmos alternativas para que isso não aconteça. Porque a pessoa às vezes faz por falta de conhecimento. Então a gente vai fazer uma campanha para que a gente evite a automedicação. É sempre importante, você que está nos acompanhando, você que está passando por isso hoje, às vezes com um problema crônico, não fique pegando um remédio aqui, outro ali, seguindo a sugestão de um colega, de um amigo, mas procure um profissional especializado, né? E confie, faça um tratamento. Se o tratamento não estiver dando certo, busque um outro profissional. Então esse é o objetivo desse projeto. E teve um projeto também que foi aprovado recentemente em relação às mulheres atletas. Isso. Eu fui atleta, né? Então eu posso aqui falar com muita tranquilidade de um tema bastante sério, que é o assédio, que é a questão da pedofilia. Então isso acontece demais dentro dos espaços esportivos e de lazer. E por alguns motivos. Primeiro, porque as mulheres, logicamente, quando vão fazer as suas atividades, já usam roupas que são roupas mais confortáveis e que acabam chamando um pouco mais de atenção. Mas aqui, naquele espaço é o correto. Assim como às vezes a gente vem aqui na Câmara com terno e gravata, né? Porque a solenidade assim exige, a gente também vai na praia de sunga, de shorts, de biquíni, o que é normal. Então, no dia a dia dos atletas e das pessoas que vão praticar uma atividade física, isso acontece. Até pelos movimentos também que se fazem. E aí, algumas pessoas que já têm certo tipo de problema, e eu falo que é um problema que a gente tem que cuidar, a saúde mental das pessoas é algo importantíssimo e que pouca gente dá valor para isso, né? Eu tenho essa iniciativa do Setembro Amarelo. Então, Sibeli, agora nós vamos passar a ter nos espaços esportivos de lazer uma informação para que as mulheres que se sentirem agredidas, tanto na questão moral como física, que elas possam pedir socorro de uma forma anônima. Hoje a gente já tem no âmbito nacional o telefone 180, mas a gente vai avaliar se também vai colocar o telefone da Delegacia da Mulher e vai deixar lá.
A hora que essa mulher achar, essa menina, essa adolescente, achar que é interessante, ela vai pegar o telefone e ela vai ter a quem pedir socorro. Não precisa ser uma ação física que ela tenha sofrido, pode ser uma ação moral também. Sim, sim, porque a agressão, ela contempla tudo, né? Hoje, infelizmente, pela manhã, eu estava assistindo a televisão e vi que em São José dos Campos um rapaz foi preso porque estava assediando uma moça dentro do ônibus. E também, logo na sequência, né, porque eles deram um gancho na matéria, um rapaz foi preso em Ubatuba porque ele é acusado de mandar matar sua esposa dentro de um pet shop. Olha, um absurdo, um absurdo. Pois é, e a Prefeitura de Jacareí incentiva a campanha de arrecadação para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cada fundo municipal dos dois conselhos pode receber destinações de até 6% do imposto de renda devido. A doação também pode ser dividida com 3% destinados a cada fundo. Os valores que são destinados aos fundos são descontados do total do imposto devido, ou seja, sem nenhum custo a mais. Pessoas físicas podem direcionar até 6% do seu imposto e pessoas jurídicas até 1%. Lembrando que o período de declaração do imposto de renda da pessoa física vai até o dia 30 de maio de 2025. E a paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade apresenta neste sábado uma encenação especial da Paixão de Cristo. Saiba mais detalhes na reportagem. Os preparativos para a encenação da Paixão de Cristo estão na reta final. Produzido pela paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, o espetáculo vai transformar o campo esportivo da ETEC Jacareí em um palco de muita fé e emoção. É um evento onde a gente vai mostrar os últimos passos, os últimos meses, né, da vida de Jesus Cristo. Para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo, o seu sacrifício de cruz, né, o que ele fez por nós. Né, conhecer um pouquinho da vida de Jesus, né, através de um teatro. Todos são pessoas que realmente trabalham na igreja, né, a maioria são de algum movimento na igreja, né, mas não são atores profissionais. Estão se doando, estão tentando fazer o seu melhor. Luciano explica que a edição deste ano é especial. Ela marca o retorno do evento aos grandes palcos após a pandemia de Covid-19. A encenação ela começou há 25 anos atrás. Ela começou na igreja, né? Depois ela foi para o Tito Máximo, para a escola Tito Máximo, na quadra do Tito Máximo, e ela foi crescendo, pegou uma área maior, e aí por fim, no seu ponto máximo, foi aqui na escola agrícola. Mas logo veio a pandemia, estava preparado para fazer algo bonito, bacana, mas veio a pandemia e a gente teve que recolher tudo e parar e ficar, né, quieto. Depois foi retomando novamente lá na igreja, dentro da igreja, com, né, poucas cenas, né, e, né, um negócio pequeno ali, só como se fosse o pessoal de uma missa. Tá? E agora, 25 anos da encenação, 75 anos da paróquia, a gente quer fazer um negócio legal para as pessoas também, né? Para comemorar essas datas importantes, né? O espetáculo acontece neste sábado, dia 12, na ETEC, localizada na Avenida 9 de Julho, número 745. Os portões abrem às 6 horas da tarde, com o início do espetáculo às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. É sábado agora, dia 12/4, a encenação da Paixão de Cristo. Aqui na ETEC, que vocês estão acostumados a conhecer como Escola Agrícola, no local onde eram os shows da Fapija. Vem ver, vem conhecer, vem aproveitar esse momento com a gente. Tudo está sendo feito com muito amor, muito carinho, com muita dedicação para você que vai vir aqui. Promete, hein? Eu continuo aqui com o vereador Hernani Barretos, vereador do Republicanos. Vereador, a gente tem uma notícia aí muito ansiada, muito esperada pelos servidores públicos, que é em relação ao reajuste. Você tem novidades para a gente? Olha, o dissídio é muito esperado por todos, né? Até porque a gente passou momentos difíceis de pandemia, com congelamento. Então a gente sabe que tem um valor a ser compensado. Mas a prefeitura não passa por um momento fácil em termos financeiros, né, Cibele? Então eu posso aqui falar de uma forma
superficial, mas a gente chega na ordem de 160 milhões de dívida de um governo para o outro. Como eu citei no primeiro bloco, com problemas com o ambiental, na prestação de serviços, a gente sabe as dificuldades da área da saúde. Então não é uma missão fácil, então não gostaria de estar na pele do prefeito. Mas eu sou servidor de carreira e vou continuar lutando pelo servidor e pela valorização do servidor. Então o que foi apresentado? Nós tivemos uma reunião com o sindicato, e o sindicato, eu aqui quero até externar a minha opinião pessoal com relação à condução do sindicato, sempre apresentava uma proposta acima de 20 e poucos por cento, quando a inflação era medida 5, 6%. Então acabava ficando bem distante da realidade, né? Hoje não, o sindicato apresentou uma proposta em torno de 10%. Eu achei uma proposta pé no chão e muito bem fundamentada. Só que agora, qual que é a missão? É avaliar se isso vai caber dentro do orçamento que está proposto para 2025. Então, eles já sabem que a inflação medida é de 5,05 e o prefeito já iniciou uma conversa dizendo que propõe 5,30, ou seja, 0,25 de aumento real. Já é alguma coisa, nós vamos lutar para mais, né? E aí tem o Vale Alimentação e o Vale Refeição. No Vale Alimentação, o prefeito está propondo 10%. Eu achei um número coerente. No Vale Refeição, foi feito um estudo das principais cidades. Aqui eu vou dar 2 exemplos. São José dos Campos, que é uma referência para nós. São José dos Campos paga R$ 27,00 de Vale Refeição. Jacareí está pagando 30 por dia. Mogi das Cruzes não tem o Vale Refeição. Paga o Vale Alimentação, R$ 475,00. Então, se a gente já tem uma elevação no Vale Alimentação, que vai de 250 para 275, e pegando um mês de 4 semanas, já tem R$ 600,00 de Vale Refeição, a gente percebe que é bem superior. Mas eu acho que cada município com a sua realidade. Então, isso serve como parâmetro só, tá? Porque eu vou continuar lutando. Teremos uma reunião com o secretário de governo, eu e o vereador Jean, que também é servidor público. No mandato passado, só eu era servidor concursado e agora eu estou somando junto com o Jean para a gente unir forças e lutar pelo servidor público. Espero que a gente consiga melhorar um pouquinho esse 5,3. Esse 5,3 eu acho que talvez a gente consiga um pouco mais, mas vai depender muito do executivo, porque a palavra-chave de tudo isso é responsabilidade. Não adianta também a gente pressionar muito a ponto de termos um aumento para o servidor e impactar depois na construção do hospital municipal, que inclusive já foi anunciado pelo prefeito Celso. Eles contrataram um projeto arquitetônico, um projeto 3D, numa área de 10 mil metros quadrados, uma área pública, né, municipal, né, para a gente já aqui deixar bem claro que não tem nada projetado para a área da escola agrícola, porque as pessoas utilizam, né, dentro do campo da política para talvez ganhar espaço. Então, o projeto que foi feito foi dentro de uma área de 10 mil metros quadrados já do município. E a gente precisa de mais do hospital municipal. Sabe onde que é essa área? Sim, na Malaquiássade, ali onde é o leve, né, da Malaquiássade. Então, a gente terá uma duplicação daquela via a ponto de comportar o fluxo de veículos e dar uma acessibilidade melhor para todos, né? E eu acho que o local é muito estratégico, próximo à Dutra, de fácil acesso para todo mundo, próximo da terceira ponte, né, que eu tenho as minhas críticas e eu não vou deixar de fazê-las, né? A gente sabe que o que precisa mais é trazer a região oeste para próximo. Então, a gente precisa dessa ligação da Lucas Nogueira Garcês com a região central. Então, se a gente conseguir essa ligação, olha como que vai ficar a cidade. A cidade vai abrir, a cidade vai ter uma locomoção muito melhor e a gente vai reduzir os problemas no trânsito. Então, vereador, só para voltar, em relação ao Vale Alimentação, esse aparentemente então vai ficar desse jeito que está mesmo, continua aos R$ 30,00. Não, esse é o Vale Refeição. O Vale Refeição. O Vale Alimentação,
a gente 10%. pode ter um aumento de 10%, de 250 para 275. Mas o Vale Refeição, o prefeito fez esse estudo, né, através da Secretaria de Administração, e eles entendem que o valor de R$30 por dia, embora os alimentos tenham subido bastante, quando foi feito o reajuste no passado, já foi um reajuste acima do que poderia. Então, está estagnado nesse momento esses R$30. Mas, eu repito, logicamente que eu e o vereador Jean, a gente vai pedir para que a prefeitura reveja, que a prefeitura pelo menos conceda aí uma elevação dentro da inflação e que a gente consiga trabalhar, Sibeli, as pautas sociais, que são pouco discutidas no dissídio, porque a gente fica pensando no dinheiro, mas hoje o servidor está adoecendo. Eu trabalho muito nessa questão de saúde mental. Se a gente não der um suporte para o servidor, o serviço público que perde. Então eu espero que dentro do dissídio a gente consiga, e eu não vi isso dentro da proposta nem do sindicato e eu não escutei por parte da prefeitura, mas eu quero propor isso porque eu sou idealizador de um projeto chamado Vírgula, a gente já conversou aqui, para que a gente una as secretarias, não só a Secretaria de Saúde que cuida da saúde mental, mas o esporte, a cultura, a assistência social, o desenvolvimento econômico também, porque às vezes um pai, uma mãe de família que está desempregada, ela entra para uma depressão e ela não tem o suporte do poder público através de um PAT para confeccionar um currículo. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a hora que ela se aproxima, ela atua também na saúde pública. Ok, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da 10ª sessão ordinária que aconteceu ontem e vamos conhecer mais sobre o vereador Jean Araújo. Voltamos já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Já voltamos e vamos conferir os trabalhos realizados na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Silfane, do Cidade Salvador, do PL, comentou o projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, que obriga campos esportivos de uso público de Jacareí, obriga que eles tenham água potável disponível para os usuários. Confira. Aqui o Paulinho, né, pelo projeto. Esse projeto aí vai ser muito bom aí para a população, né? Os pessoal que utiliza a quadra de esporte, futebol, mas também, gente, as pessoas têm que se conscientizar. Por quê? Inclusive o Paulinho citou agora o campo do Cidade Salvador. Inclusive a gente está reformando, né, com uma emenda de 300 mil que o nosso deputado federal Márcio Alvino mandou para a gente, mesmo quando eu não era vereador ainda. Então foi destinado aí 300 mil para a reforma do campo do Jardim Santa Marina, que inclusive lá já existe água, né? Mas é o que eu falo para vocês, a população, né? Os vândalos, vamos dizer assim, né? Porque a população mesmo, eles querem utilizar essa área, não quebrar. Igual, o bebedouro lá está todo destruído. Inclusive já até solicitei um bebedouro para esse campo de futebol. E inclusive também no Parque Linear, que fica em frente ao campo de futebol. O meu voto é favorável. E o vereador Marcelo Dantas, do Podemos, também comentou sobre a mesma propositura. Segundo o parlamentar, as pessoas que frequentam esses campos precisam ter água para beber nesses locais. Acompanhe. Senhoras e senhores vereadores, primeiramente queria agradecer a presença dos manifestantes da cultura aqui nessa casa. Acho que o lugar certo de manifestarem aqui pacificamente. Então, parabéns por vocês estarem aqui na maneira de vocês, justo, reivindicando um direito de vocês. Então, parabéns pela presença de vocês aqui. Queria agradecer ao nobre colega Paulinho dos Condutores por estar trazendo esse projeto. Acho que é muito importante para a nossa cidade, em especial aqueles que vão aos lugares esportivos fazerem suas atividades físicas. Esses dias eu estava lá no Educa Mais São João e o pessoal reclamava que não tinha água para eles tomar, matar a sede. Então, é um projeto louvável. Quero dizer ao nobre deputado, ao nobre, estou vendo o futuro, hein? Ao nobre vereador, que esse projeto tem o meu apoio e tenho certeza que contará com o apoio de todos aqui dessa casa, porque vai ajudar e muito, principalmente aqueles que usam esses espaços para suas atividades esportivas. Quanto deputado, talvez já esteja vendo o futuro, né, Paulinho? Mas sou totalmente favorável, senhor presidente. E mais sobre as sessões ordinárias dos trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso portal, que você já conhece, jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com o vereador Hernani, vereador do Republicanos, que vai comentar agora para a gente, vereador, a sua opinião sobre o plano diretor. Foram anos de elaboração desse plano diretor, teve diversos tipos de dificuldades. Agora, depois de tantas reuniões, parece que ele está finalmente pronto,
consolidado, vai ter uma audiência aí semana que vem. Qual que é a sua opinião sobre o plano diretor? Poxa, que bacana que você está tocando nesse assunto, Sibeli, porque vai ser um marco histórico aqui na Câmara. As pessoas, às vezes, não têm noção da importância de um plano diretor. Eu citei aqui, fazendo só uma analogia, que eu trabalho com planejamento estratégico nas minhas campanhas. E a prefeitura, se também não trabalhar de forma ordenada e planejada, a cidade não consegue crescer e se desenvolver com sustentabilidade. Então esse projeto foi adiado, eu acho que isso demonstra uma maturidade aqui dos parlamentares, independente de bandeira política, porque depois de 22 anos nós estamos fazendo uma atualização do plano diretor, né? Então, o que é o plano diretor? O plano diretor é uma ferramenta de transformação da cidade que vai delimitar para onde a cidade vai crescer, o que vai ser, aonde vai ser residência, aonde que vai ser zona industrial, aonde a gente vai conseguir potencializar mais o desenvolvimento de uma forma ordenada, como eu disse, trazendo segurança jurídica para o empreendedor e, consequentemente, a médio e longo prazo, a gente vai ver os reflexos disso, com geração de emprego e renda. Mas esse passo tem que ser dado. Há 7 anos esse grupo vem trabalhando no plano diretor. Mas com muita tristeza eu falo, Sibeli, para você e para todos que estão nos acompanhando, essa ferramenta de transformação da cidade, em diversos momentos, ela foi uma ferramenta de disputa política. E isso só travou o município. Ninguém pensou no cidadão, na pessoa que quer ver a cidade pujante. Então, com 210 delegados, com o conselho gestor, há 7 anos eles vêm conduzindo esse processo. E foram 56 audiências públicas. Vou repetir aqui, 56 audiências públicas. Mas tem um detalhe fundamental, porque chegou num determinado momento, com toda essa disputa política, que daí falaram, vai ter que levar para o judiciário. E aí envolveu Defensoria Pública, Ministério Público, e dali saiu um termo de ajustamento de conduta, o que a gente chama de TAC. E esse termo de ajustamento de conduta, ele modulou o formato da condução dos trabalhos. Então não tem questionamento hoje, mas eu acho prudente a gente fazer essa audiência aqui, embora o vereador possa apresentar emendas, ele tem um rito diferente, porque ele passou pela aprovação na Conferência das Cidades de todos os delegados, de 210 pessoas que foram legalmente escolhidas. Então, se a gente faz uma emenda, a gente tem que submeter isso novamente àqueles que trabalharam por longos anos. E, na minha opinião, acaba soando até como um desrespeito à população que participou e aos técnicos que conduziram, que têm mais habilidade do que nós. É um processo bem extenso, Sibeli. São 9 volumes, com muitas folhas. Então, quem falar que conhece tudo que está ali, eu acho que, desculpa, mas não tá faltando com a verdade. Então, eu não conheço tudo, mas tenho humildade de reconhecer e quando tem um ponto que eu desconheço, como eu fiz na reunião recente que nós fizemos aqui na Câmara com os representantes da Secretaria de Planejamento, quero mandar um grande abraço ao Rogério Costa Manso, porque eu fiz um questionamento sobre a extensão do perímetro urbano, aonde que seria. Então, vai ser lá para a região do 1º de Maio. Questionei também sobre a região ali do Arboville, muito promissora e próspera. Então, foi esclarecido para mim. Então, quando eu for externar o meu posicionamento, o meu voto, vai ser com convicção, pautado nesses estudos e respeitando aqueles que trabalharam ao longo de 7 anos. Então, na sua opinião, teve uma participação popular? Está satisfeito com o nível de participação popular, vereador? Depois de tantas audiências e tantos delegados? 56 audiências públicas e como os delegados, né, a composição ela é paritária com representantes do poder público e da sociedade civil, eu acho que todos se sentem contemplados. Obviamente que um ou outro tem o direito de discordar, mas eu sou da opinião que se você vai discordar, você tem que apontar o motivo e propor soluções, porque deixar a cidade travada, deixar a cidade na mesmice é um retrocesso. Mas eu quero só aproveitar o gancho,
talvez a gente não tenha muito tempo, Sibeli, porque a gente está vindo num processo de construção aqui na casa, de reformulação de toda essa questão urbanística e de desenvolvimento. A gente votou recentemente a lei que permite as pessoas regularizarem imóveis que foram construídos em desacordo com a legislação vigente. Isso é um avanço muito esperado por todos nós. Eu fiz no outro mandato, fiz indicação e saiu agora, dentro dos 100 dias do prefeito Celso. E a gente aprovou também uma legislação fundamental antes do plano diretor, permitindo que as empresas que querem se instalar em Jacareí, que precisam de licença de médio impacto, porque a gente só tinha autorização de emitir licenças de baixo impacto. Mas agora, com essa lei que nós aprovamos, a gente vai conceder a licença de médio impacto para algumas atividades que também vão gerar emprego e renda aqui para a população de Jacareí. Isso aí, então a gente tem audiência pública semana que vem, terça-feira, participe e a gente espera que dessa vez o plano diretor avance e seja aplicado aqui em Jacareí, né, vereador? Com certeza, serão 2 votações, né, porque é uma legislação que exige um procedimento diferente. Primeira votação na semana que vem, depois de uma semana, a segunda votação. Isso aí, que venha o plano diretor. E a unidade do SESI São Paulo Jacareí está com inscrições abertas até amanhã para o 2º ciclo para a educação de jovens e adultos, a nova EJA e EJA profissionalizante. A nova EJA abrange o ensino fundamental dos anos finais do 6º ao 9º ano e do ensino médio do 1º ao 3º colegial, enquanto a EJA profissionalizante, em parceria com o SESI São Paulo, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa. Os interessados podem se inscrever exclusivamente no site do SESI-SP, que é sesisp.org.br, para ingresso na turma que se iniciará a partir do dia 22 deste mês. E o Jean Araújo está em seu primeiro mandato como vereador. Aqui ele nos fala sobre sua religiosidade, família, gostos pessoais e seu bairro, o Nova Jacareí. Conheça um pouco deste parlamentar além da vida pública. Eu estou aqui no bairro Nova Jacareí e a gente vai conhecer agora melhor quem é o vereador Jean Araújo. Vem comigo. Tudo bem, vereador? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo Como jóia? Tá? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. E você? Jóia. Vamos conversar? Vamos sim, com certeza. Quem é o Jean por trás da política? Bom, eu tenho 36 anos, sou nascido em Jacareí. Eu sou uma pessoa que gosta muito de vir à igreja, gosto de trabalhar também, de ficar com a família, gosto de música, tenho um carinho muito especial pela música também, fico tocando meu violão em casa, conversando com o pessoal também. Então, assim, tem essas questões que eu gosto bastante. Eu comecei no Chibata como empacotador. Eu tinha 18 anos, o primeiro emprego foi lá, foi muito bacana, muito interessante, trabalhei lá durante quase 2 anos. Não era um trabalho bastante assim puxado, braçal, tudo mais, né? E depois eu fiz concurso para o estado. Eu trabalhei como agente de organização escolar na Escola Feliz, aqui do bairro mesmo, que foi a escola que eu estudei e depois eu trabalhei quando adulto. Fiquei lá quase 1 ano e meio, aí prestei concurso para o trânsito, né? A gente se conheceu quando eu estava no trânsito ainda, né? E eu fiquei lá como agente durante 14 anos. Né? Desses eu fiquei 6 anos como agente de rua. Depois trabalhei mais 4 com a parte de educação de trânsito e trabalhei mais 4 como secretário adjunto de mobilidade urbana. Então, pude aprender bastante coisa. Fiz faculdade também, minha formação é em recursos humanos. Depois fiz pedagogia e fiz algumas pós-graduações. E agora comecei a fazer meu mestrado, né, em gestão pública também, que é muito importante, planejamento e desenvolvimento regional. Estou gostando bastante, então assim, uma trajetória assim, de trabalho, estudo, dedicação, família. É onde a gente chega, tem o aconchego, tem o acolhimento, então é o mais importante. E também citando que meus pais, minha primeira família, né, são aqueles que dão todo apoio para mim. Então eu falo que tudo que eu sou hoje em dia eu devo muito a eles.
a educação que me deram, ao carinho, ao apoio, incentivo. Então eu sou muito grato, né, a eles por estarem comigo também, minha esposa, minha filha, né, que é uma belezinha também, bastante comunicativa. Fala um pouquinho disso. Que dá uma alegria. Quem é o Jean pai? Como é o Jean? Olha, o Jean pai é bastante dedicado e esforçado, né, mesmo com bastantes compromissos que nós temos, né, que eu tenho na cidade, na igreja, eu sempre costumo dar o meu melhor pela família, né, como pai, como marido também. Uma emoção muito grande. Quando nasceu minha filha, eu até chorei no hospital, né? Choramos juntos, eu e minha esposa, né? Porque é uma emoção muito grande você ver a sua filha, né? Nos seus braços, assim, nossa, é meu mesmo, é minha, né? Nossa, então, assim, é algo, assim, muito radiante. Então, assim, até hoje, assim, eu me emociono quando eu fico perto dela, assim, vejo ela se desenvolvendo, o crescimento dela. Então, é muito gratificante, né? A gente sofre um pouquinho, né? Quando deixa na creche, nos lugares, porque, assim, o coração fica junto, mas sabe que ela fica bem, é bem cuidada, mas assim, é um amor assim, surreal, é algo assim incrível. Só mesmo quem passa, né? Você como mãe sabe disso, né? E é algo maravilhoso, assim. Eu acho que ser pai é um dos dons mais importantes que a gente tem, que eu tenho na vida, assim. Como chama sua filha? Alice. Quando a Alice nasceu, Jean, mudou alguma chavinha, seus valores, sua maneira de ver a vida? O que mudou para você? Olha, acho que vieram mais responsabilidades. A gente fala que quando a criança nasce um pai junto. Então eu pude ver assim bastante questão da família, porque valorizei sempre a família, mas depois que nasceu minha filha, eu pude ver o quanto que é importante, mais importante a minha presença em casa com ela, né, com elas em casa. Então assim, eu acho que vieram grandes responsabilidades para mim também, mas assim a questão do amor, eu acho que do amor familiar, filial de pai, foi algo que assim que veio muito presente para mim. Porque eu já amava na barriga da mãe, mas depois que ela nasceu, que eu pude ver, né, na minha frente aquele ser assim tão frágil, tão pequeno, que se você deixar ali, morre, né? Porque assim não tem assim como se cuidar sozinho. Então eu pude perceber o quanto que eu sou importante para ela e o quanto que ela é importante para mim, o quanto que ela molda a minha vida, o meu jeito de ser. Então assim é muito maravilhoso. Gosto de ir em shopping. Você gosta de fazer compra? Gosto de fazer compra. Olha, é um homem diferenciado. Eu gosto de fazer Você compra. tem paciência de acompanhar sua esposa no shopping? Eu gosto de ir no shopping, gosto de ir no mercado ainda. Eu gosto de ir no mercado, comprar as coisas. Bem interessante isso, bem legal. Mas eu tenho um carinho muito grande por isso, eu gosto bastante, sério. Cozinhar? Cozinhar não é muito meu dom, não. Meu dom, não. Mas eu cozinho um pouco assim, do possível, né? O básico a gente consegue fazer. Mas eu gosto de passear também em locais verdes. Eu gosto bastante de parque, área que tem assim, tipo caminhada assim, parque de areia. Gosto de ver as árvores, sentar assim, ficar um pouquinho na sombra, ver o ambiente, os pássaros cantando. Eu gosto bastante disso. Me dá uma paz interior. Meu time de torcida é o São Paulo, né? Hoje em dia é São Paulo, Você São Paulino. fãs e inimigos nesse momento. Faz parte, não tem como, né? parte. Uhum. Mas hoje em dia eu não acompanho muito, né? Mas assim, acompanho mais o Brasil quando joga, mas hoje em dia a gente, como mudou um pouquinho as prioridades da vida, então a gente quase não acompanha muito, né? Mas eu gosto do São Paulo, não acompanho mais como era criança, né? Mas eu tenho um carinho por esse time aí. Quando eles ganham, eu fico feliz. Quando eles perdem, a gente fica meio triste, mas faz parte. Você sabe basicamente o nome dos componentes? Ali, Olha, hoje em dia eu tô muito por fora. Só sei o time mesmo. Jean, você é muito calmo, né? Dá para perceber pelo seu jeito de falar, você é muito tranquilo. Mas o que tira o Jean Araújo do sério? Olha, eu acho que as injustiças. Quando eu vejo alguma injustiça acontecendo, eu fico revoltado. Aí eu fico bem chateado mesmo, comigo e com as pessoas. Uma pessoa que foi injustiçada, que sofreu mentira, uma acusação errada, uma pessoa que também não é grata. Eu acho que a falta de gratidão é uma coisa que me deixa bastante triste, porque eu sou uma pessoa que é muito grata a Deus e pelas pessoas que me ajudaram. E quando eu vejo atos de ingratidão, eu fico bem chateado, bem triste mesmo, bem revoltado. Penso em crescer na política, como pessoa, na vereança ou em outros postos políticos. E também, né, ser pai mais uma vez. Eu tenho vontade também de ter mais um filho, né? Acho que 2 filhos aí seriam bem interessantes nesse caso aí. A gente está indo agora para eu sua pensei escola. assim, só para mostrar a escola pertinho. Passando aqui a esquina, acho que legal mostrar que eu estudei também. Se pudesse mostrar, seria interessante. Você brincava muito de Tudo rua? bom? Como vai? Tudo jóia? Eu era mais de casa, você velho. Era mais de casa. Não teve futebol na rua? Eu tinha na escola. Tá. A gente fazia assim, os campeonatos de futsal na escola, era bastante dedicado com isso. Com interclasse, era goleiro, inclusive.
Era bom no gol. O pessoal Olha. gostava, né? Tinha essa questão da atuação. A gente precisa comprovar no isso esporte. daí. Como é que Vamos você jogar. tá hoje? Opa, olha, eu joguei ano passado na Copa do Servidor, né? Mas tem que voltar a jogar com frequência, né? Com os amigos também, então eu gostava bastante. Aqui a gente tem esse campo aqui, né? Que é uma área mais simples do bairro também, que a gente pretende melhorar, reformar, né? Agora como vereador a gente tem a condição maior de fazer essas melhorias, né? Esse bairro aqui tem cerca de 60 anos. É um bairro assim, não é muito antigo, mas mais ou menos, né? E aqui tem a escola que eu estudei, Sibeli, aqui foi meu pré, que agora é EMEI Clélia Moraes. Então o prézinho foi aqui quando eu tinha meus 6 anos de idade, comecei a estudar aqui. No tempo não tinha assim questão de creche assim muito presente, então começamos aqui. Estudei um ano e depois eu passei aqui para a escola Celisa. Celisa é ali. Isso. E olha só que engraçado, aqui eu estudei da 1ª à 8ª série. Aí depois de alguns anos eu trabalhei na escola que eu estudei. Então foi muito interessante, né? Uma caminhada muito boa que a gente fez aqui. Então fiquei aqui quase 10 anos juntando trabalho e estudo. Então tem um carinho muito grande aqui, né? E você tem muitos amigos, Jean? Ah, bastante nessa época. Até hoje. A gente tem bastante nossa na igreja, na escola. Aqui também teve a escola de Dirceu, né? Que é no Jardim Esperança. onde a gente conheceu bastante gente. Porque o meu ensino fundamental foi aqui, o ensino médio foi em Dirceu. E lá foi muito legal também, lá foi um marco importante também. Então, muito marcante para mim, né? Porque a educação é importante para mim, assim, então tem um carinho por escola também aqui pelas praças, que vocês podem perceber também, tem uma pracinha bem legal aqui. Então, como eu falei no começo da entrevista, né? A questão da área verde para mim é muito importante. Então, eu gosto de estar em espaços verdes. E educação e escola para você, acho que tem um sentido muito forte, tanto é que você fez pedagogia. Pedagogia. Eu trabalhei com crianças, né? Trabalhei muito com crianças, assim. Então, assim, para mim, educação é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande pelo pátio da escola. Então, assim, eu gosto bastante desse ambiente de escola, do pessoal, assim, né? Brincando, esse barulho de criança, conversando. Então, assim, Esse eu tenho um carinho. falatório que a gente está escutando falatório daqui. aqui atrás. Então, assim, eu gosto bastante, Sibeli. Eu tenho um carinho muito grande pela educação e pelas crianças das escolas, né? Pelo ambiente escolar. É um ambiente que eu amo muito. Então, por fim, Jean, o que esse bairro Nova Jacareí representa para você? Olha, muita coisa boa. Esse bairro aqui é um bairro que eu amo, tenho um carinho muito especial aqui pelo Nova Jacareí. A maior parte dos meus eleitores moram nesse bairro, inclusive, né? A maior parte deles. Mas, independente da política, eu acho assim, que é um bairro que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, porque eu cresci aqui, eu nasci aqui. Então, assim, eu gosto de morar aqui. Eu gosto de viver aqui. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por aqui. Por todos que moram, pelas escolas do bairro, pela igreja do bairro, pela comunidade, pelas pessoas, por aquilo que a gente conquistou aqui, por que a gente vive aqui. Então, para mim aqui é uma família também. O Nova Jacareí é uma família que eu tenho também, então eu tenho um carinho muito grande, demais mesmo, por esse bairro aqui, porque eu nasci aqui e me criei, né? Então, assim, a gente está aqui e eu sei que as pessoas também esperam de mim, do Jean, do meu trabalho e do ser humano, para poder ajudar essa comunidade. E também eu acho assim que, fora a política, o amor por aqui é muito grande também. Jean Araújo foi eleito vereador pelo PP com 1.890 votos. Tem 36 anos, é católico, esposo, pai de uma filha, pedagogo e servidor público de carreira. Vocês podem contar comigo com dedicação, vontade de trabalhar, de ajudar, não vai faltar em mim. E dedicação também, então conte comigo e conte conosco. Isso aí, esse foi o vereador Jean Araújo, que a gente falou várias vezes dele aqui, né, vereador? Sim, muito bacana a entrevista dele e parabéns para vocês da TV Câmara pela ideia de estar mostrando o vereador como ser humano, como pai, né, como uma pessoa comum. Pois é, que se emocionou ali a falar da paternidade, coisa que a gente se emociona para falar, né, vereador? Você mostrou suas filhas também. Sim, Maitê, Eloá. Maitê já está com 17 e a Eloá já está com 13 anos, né? E eu vejo aqui que a gente tem uma nova geração aqui na Câmara. O Jean, eu acho que tem 36 anos, né? Eu já tô com 47, então eu já tô chegando já cheguei naquela fase do tiozinho já, viu, Sibeli? Eu entendo, porque eu tô também nessa fase da tia. Então tá bom. Vereador, chegamos ao final de mais um programa. Agora é o seu momento de olhar nos olhos da nossa câmera ali e dar o seu recado para a população. Que bacana. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por poder falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as perspectivas e como a gente enxerga a cidade.
E eu estou muito esperançoso que nós vamos ter 4 anos bem diferentes daquilo que a gente tem visto. E eu quero aproveitar, Sibeli, porque hoje é aniversário do prefeito Celso, né? Então quero mandar os parabéns ao prefeito Celso Florencio, mas também a uma grande amiga, a Landa, que é a esposa do Daniel, que foi motorista nosso, aposentado hoje, motorista lá do esporte. Então que Deus possa abençoar vocês. E eu quero ficar à disposição da população de Jacareí, à sua disposição que está nos acompanhando. Se você quiser algum esclarecimento, se você está precisando de alguma ajuda, pode entrar em contato conosco. Eu quero deixar o nosso telefone, o WhatsApp, que é o 99743 9064. 99743 9064. Será um prazer recebê-lo aqui e te atender também. Obrigada pela sua presença, vereador. Eu que agradeço. Forte abraço. A gente vai ter aí mais 4 anos, quase 4 anos, para conversar bastante com o vereador Hernani Barreto. A gente vai ficando por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Parabéns aí para o nosso prefeito Celso Florencio e até mais. Semana que vem tem mais Bom Dia Jacareí.